A paz do Senhor para a igreja. Estaremos em mais um culto de doutrina. Estaremos agora orando ao Senhor para darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender acerca da tua palavra e que não sejamos meros ouvintes, mas a coloquemos em prática nas nossas vidas. Pai querido, tudo nós colocamos aos pés do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Por sentar. 151 da harpa, e logo depois já estaremos no início ao estudo. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiramente, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Uma leitura introdutória para o estudo que faremos hoje, em cima de um trecho da carta de Paulo aos Colossenses. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 14 ao 16.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Amém? Eu li essa passagem aqui na segunda carta de Pedro, porque tirando as suas próprias cartas e Atos dos Apóstolos, fora Atos e as suas próprias cartas, essa é a única passagem em que se fala do apóstolo Paulo. E aqui a carta de Pedro fala de maneira elogiosa, falando do amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí no versículo 16, fala de alguns pontos difíceis de entender nas suas cartas, que os indoutos, ou seja, que aqueles que são ignorantes com relação à fé salvífica, e os inconstantes, ou seja, aqueles que permanecem constantes na fé, eles procuram distorcer. Apesar dessa observação, quando nós falamos em termos de aplicação prática, as cartas de Paulo são aquelas que têm a maior preocupação de nos mostrar como aplicar no nosso dia a dia. É lógico, na verdade, toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, toda a Bíblia, todos os seus mais de 30 mil versículos, podem e devem ser aplicados no nosso dia a dia. Eu costumo dizer, até as genealogias, que é a parte da Bíblia que mais se tem dificuldade para ter, digamos assim, paciência para ler, Mas toda a Bíblia ela tem ensinamentos para nós hoje. Essa é uma fé básica nossa, que a Bíblia ela não é um livro que ficou ultrapassado e que não tem mais aplicação nos nossos dias. Não, a Bíblia continua, segundo a fé que nós abraçamos, a Bíblia ela é tão atual como era há 2000 anos atrás. Se aqui diz que os indoutos e inconstantes torcem, é necessário então que nós possamos uma explicação esmiuçada para que nós possamos ter esta aplicação para os nossos dias. E hoje vamos escolher como uma das cartas de Paulo, que é essa carta aos Colossenses. Uma carta não muito grande, uma carta que tem 4 capítulos, e que ela tem uma temática que acompanha a carta aos Efésios. São chamadas de cartas irmãs. Enquanto Efésios está a igreja, Leandro, está falhando aqui o microfone.
Enquanto a carta aos Efésios é um tratado sobre a igreja, aquilo que nós chamamos de... Alô, som? Enquanto Efésios é uma carta sobre a igreja, ou, numa linguagem teológica, é uma carta que versa sobre eclesiologia, ou seja, o que vem a ser a igreja, qual é o propósito da igreja. Isso nós encontramos especialmente na carta aos Efésios. A carta aos Colossenses fala da igreja também, só que fala da sua dependência de Cristo. Cristo como cabeça dessa igreja. Essa é a principal preocupação de Colossenses. Existem duas passagens que são especialmente muito estudadas, muito analisadas na carta aos Colossenses. No primeiro capítulo, nós temos aquilo que convencionou se chamar de hino cristológico, que fala justamente isso, de Cristo como cabeça. Esse hino vai do versículo 15 até o 18, e no 18 fala justamente isso. Ele, ou seja, Cristo, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos fazendo essa confissão de fé, de que Ele é a cabeça. Nós, como o corpo, a igreja como um corpo, tem uma cabeça, que é Cristo. E, portanto, a carta vai mostrar que nós precisamos nos ajustar conforme Cristo, que é a cabeça. A outra grande passagem, muito estudada, muito falada em Colossenses, vem no capítulo 2, que é justamente quando alerta acerca de uma heresia. Como não se sabe exatamente qual era a natureza dessa heresia, o que é uma heresia? É um ensinamento contrário à palavra de Deus. Então, uma preocupação que sempre norteia aqueles que se dirigem pela Bíblia é de evitar heresias. Uma heresia, por definição, é tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Agora, como identificar uma heresia? Ou seja, como identificar um ensinamento, uma prática que esteja contrária à palavra de Deus? Exatamente examinando as Escrituras, lendo a Bíblia. E aqui no capítulo 2, nós temos uma breve explicação contrapondo o que Cristo fez por nós e como gratidão, embora a palavra não apareça diretamente, tudo é contraposto para nos mostrar como a nossa atitude deve ser entendida como gratidão. Então, todo o nosso culto a Deus, ele não deve ser compreendido como algo a ser feito mecanicamente ou por, entre aspas, obrigação, mas precisa ser compreendido como um ato de agradecimento. Então, aqui nessa passagem, no capítulo 2, que vamos ler, ter um recorte, ele vai contrapondo o que Cristo fez
e o que em agradecimento nós não podemos fazer. É bem interessante essa colocação. Começa aqui no capítulo 2, no versículo 8. A parte central da carta, nós vamos encontrar no início, nos 4 primeiros versículos do capítulo 3. Aqui no capítulo 3 é a parte central. Mas para chegar a essa parte central, primeiro ele faz essa advertência. Há uma preocupação aqui de fazer uma advertência. E essa advertência tem como pressuposto que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus e que expresse a nossa gratidão por aquilo que Cristo fez por nós, que Ele coloca aqui. É interessante que poderia apenas dizer, você não pode fazer isso, nem aquilo. Podemos pensar, é suficiente, mas aqui, como diz lá em Pedro, segundo a sabedoria que foi dada por Deus e a inspiração, vamos mostrar por que você não pode fazer isso ou aquilo, devido ao que Cristo fez por nós. Sempre que nós ficamos, talvez em dúvida, do que fazer ou deixar de fazer, eu sempre tenho que lembrar disso. Eu preciso agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. A nossa vida, a nossa adoração, ela tem como premissa básica agradecimento. Por isso que as cartas de Paulo sempre começavam, dou graças a Deus, sou grato a Deus, ele sempre tem essa preocupação. A chamada ações de graças. Veja aqui no início da carta, 1:3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então, ele sempre tem essa preocupação de agradecer e de, portanto, entender o ato de adoração como agradecimento. Então, voltando ao capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui, só nesse versículo, ele já faz uma série de advertências. Primeiro, tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, essa é uma colocação de que o mundo, ele, de uma certa forma, tenta nos prender. De que maneira? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Se nós observarmos todas as cartas de Paulo, Colossenses 2:8. Se nós observarmos todas as cartas de Paulo, ele não deixa de usar a filosofia. Costumamos dizer que Paulo, ele junta a tradição judaica, ele como bom judeu, ele junta a tradição judaica com o que ele conhecia da filosofia grega. Quando nós estudamos a fundo as cartas de Paulo, nós vamos identificar todos os recursos filosóficos que tinha à sua disposição. Mas o que Paulo está mostrando aqui é aquela filosofia que se torna contrária à palavra de Deus.
Então, existe uma filosofia que é contrária à palavra de Deus. Essa nós precisamos rechaçar. Também aqui fala de vãs sutilezas. Sutileza é algo que você não percebe. Agora é interessante, lemos lá na segunda carta de Pedro, que muitas pessoas utilizam as próprias cartas de Paulo e as outras escrituras para distorcer. As vãs sutilezas também podem surgir com pessoas utilizando a própria Bíblia. Por isso que a nossa atitude deve ser a dos crentes bereanos. Lá em Atos, Paulo prega e os bereanos estão fazendo o quê? Conferindo pela palavra se era aquilo mesmo. Então, não podemos nos fazer presa através de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. O que é uma tradição? É aquilo que você recebe de pai para filho. Meus pais faziam, eu vou reproduzir. Isso é uma tradição. É aquilo que é perpetuado de geração para geração. Toda família tem uma tradição, toda sociedade tem uma tradição. São as tradições humanas. Agora, essas tradições humanas não podem se contrapor ou se sobrepor à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus alertou acerca disso. Nós temos aqui Marcos 7:9. Marcos 7:9 diz assim: E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então é natural haver tradições, famílias, a igreja enquanto denominação, a sociedade como geral tem suas tradições, mas elas não podem se sobrepor à autoridade da palavra de Deus. Segundo os rudimentos do mundo, segundo os ensinamentos do mundo. Agora vamos explicar mais uma vez o que vem a ser mundo. Mundo é utilizada na Bíblia com duas acepções, com dois significados. Quando lá em João, o texto áureo da Bíblia, quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? São as pessoas, são os habitantes. Agora, quando na carta de João, isso vem no Evangelho de João, aí na primeira carta de João você lê: Não ameis o mundo que nele há. Mundo é, nesse contexto, é o conjunto de ensinamentos, de hábitos que são contrários à palavra de Deus. Eu não posso confundir os dois usos. Se eu confundo, eu entendo que não amar o mundo significa que eu não vou amar pessoas não cristãs. E essas pessoas, o próprio Senhor Jesus disse que precisa ser alvo das nossas atenções, do nosso amor, porque elas precisam conhecer o amor de Cristo. Mas como elas conhecerão o amor de Cristo, se eu tenho apenas palavras de ódio para essas pessoas? Por isso que Paulo
na outra carta, que é justamente a carta aos Efésios, diz que nós devemos lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra as potestades. Então, o mundo não tem nada a ver conosco. Esse mundo que não tem nada a ver conosco é o conjunto de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Porém, quando se fala de pessoas, os habitantes, a palavra de Deus diz que nós devemos amar, orar, evangelizar, pregar a palavra. Então é dentro desse contexto. Depois de tudo isso colocado, voltando a Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Depois de ter feito toda essa abordagem no versículo 8, ele vai dizer: porque nele quem? Em Jesus Cristo. Está se referindo a Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É interessante que esse versículo pode ser entendido de duas formas. Uma maneira de entender o versículo 9 em si é que no corpo de Jesus, ou seja, na sua humanidade, reside a plenitude da divindade, ou seja, aquilo que nós sempre pontuamos: Jesus, ele é plenamente homem, é plenamente Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, e quando ele se fez carne, ele não se tornou menos Deus. E ao se encarnar, a plenitude da divindade nele não fez com que ele fosse menos homem. Então, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Como homem, ele se fez em tudo igual a nós. Somente numa coisa ele não foi igual a nós, que foi no pecado. Agora, ele foi tentado? Foi. Ele não foi tentado apenas aquelas 3 vezes no deserto. Ele foi tentado em muitas outras ocasiões, mas ele conseguiu vencer todas as tentações. Então, em tudo ele se fez igual a nós, somente não no pecado. A outra maneira de entender esse versículo é que esse porquê está concluindo o versículo 8. Então, eu preciso cuidar para não me fazer presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a carta se preocupa em falar que Jesus é o cabeça da igreja, como um corpo. Então a palavra corpo, na carta, se refere à igreja. Então o que ele quer dizer é que Cristo, ele precisa habitar plenamente na igreja, mas para habitar plenamente na igreja, que somos nós, que nós sabemos que igreja não é o edifício, nós somos a igreja, e para que Cristo habite plenamente, a sua divindade habite plenamente, é necessário observar o que se falou no versículo 8. O versículo 9 é uma conclusão do que foi falado no versículo 8. Isso que eu falo desde o início, entender a nossa adoração, trazendo para a nossa vivência cristã do dia a dia, que aquilo que eu deixo de fazer é a preocupação em ser grato a Deus. Versículo 10: e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
ser perfeito. A palavra perfeição, ela pode levar a uma má compreensão, porque a palavra perfeição aqui, ela não segue o pensamento grego, mas sim o pensamento judaico. Então, lá em Mateus 5,48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí você pensa, como muitos pensam, mas somente Deus é perfeito. Como é que eu posso me tornar perfeito como Deus, se eu, por natureza, sou um ser imperfeito, devido à queda? O que Jesus quis dizer ali, em Mateus 5,48, e aqui Paulo também está dizendo, é que perfeição está se referindo à ideia de integridade que nós temos na Bíblia. Domingo passado, falamos de integridade. A integridade de Mardoqueu, lembram? É justamente isso que está falando aqui. Eu não posso usar como desculpa, sou um ser imperfeito, sou falho, sou humano, então por que eu vou querer me aperfeiçoar? Ou como diz um outro versículo, já que é assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. No entretanto, numa outra carta, na carta aos Filipenses, Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o pecado, uma das definições justamente essa: pecado seria errar o alvo. O nosso alvo é agradar a Deus, agradecer a Deus. E por isso, nós buscamos essa integridade. Um dia alcançaremos uma perfeição absoluta, mas isso é uma busca, e eu não posso usar como desculpa, eu não vou conseguir tão cedo, então não vou me esforçar. O que diz em Provérbios? Que nós devemos ser como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É justamente isso que está sendo explicado aqui no versículo 10. Manter a nossa integridade para que nós alcancemos a perfeição nele. Isso é possível nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Que é a cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade são os poderes. Aqui está falando de poderes de uma maneira bem ampla, mostrando que Jesus tem o poder sobre tudo. Principados e potestades é uma palavra que pode ser utilizada tanto para os anjos bons quanto para os anjos maus. O que quer dizer aqui é que Jesus tem uma autoridade que excede a tudo. E, obviamente, excede os anjos. Aqui na frente, ele vai dizer que algumas pessoas estavam cultuando anjos ali. E ninguém pode ocupar o lugar de Deus no altar da adoração. Nem mesmo o anjo. Lá em Apocalipse, quando João tentou se ajoelhar diante do anjo, o que ele disse? Não faças isso, porque eu sou teu conservo. Adora a Deus. Aí no versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Aqui ele agora está abordando o tema da circuncisão. A circuncisão é
uma espécie de cirurgia que é feita no órgão masculino e que todo judeu deveria passar, todo homem, obviamente. E isso era estipulado lá no Antigo Testamento, já em Gênesis capítulo 17. Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, não eram circuncidados. E ficava essa dúvida: se nós não passamos pela circuncisão, nós não temos então as promessas de Deus que foram dadas a Israel, aos judeus? E o que o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 11, é que nós, ainda que não sejamos circuncidados fisicamente, nós temos uma circuncisão superior, uma circuncisão espiritual, uma circuncisão que não foi feita por mãos físicas, mas é uma circuncisão espiritual. Se a circuncisão física significava cortar um pedaço da carne e jogar fora, espiritualmente, quando nos convertemos, nós passamos por uma circuncisão espiritual, em que nós nos despojamos da carne. E aqui nós temos que entender, para Paulo, o que significa carne. Carne não é isso aqui. Há uma diferença para Paulo, no pensamento paulino, de carne e corpo. A carne é a propensão que o homem tem para o pecado, o desejo inerente do homem em pecar. Em Cristo, quando nós estamos arraigados, firmes em Cristo, nós passamos por uma circuncisão espiritual, em que, através dessa circuncisão feita espiritualmente, exclusivamente por Jesus Cristo, nós somos despojados desta carne. E aí no versículo 12 ele continua: sepultados com ele no batismo. E aqui ele aproveita para falar do batismo. O batismo, o ritual em si, ele não salva. Porque se a pessoa passa por um batismo sem ter feito a boa confissão, a gente costuma dizer, ele tomou apenas um banho, e mal tomado. Então, o batismo, é necessário entender que, mais do que o ritual em si, é o significado da confissão, porque o batismo, ele é, acima de tudo, o quê? Uma profissão pública de fé. No batismo, eu estou declarando ao mundo: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Por isso que o batismo ele é importante. E é por isso que aqui ele complementa falando do batismo. Então, continuando aqui, Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. No batismo, há uma espécie de morte do velho homem. Então, por isso que o ato da imersão tem esse simbolismo. Quando você é mergulhado, significa que o velho homem, com as suas paixões carnais, com os seus desejos pecaminosos, ele foi sepultado.
Quando você levanta, significa que você está ali ressuscitado, ressurgindo como um novo homem. Esse é o simbolismo do ato de imersão no batismo. Dando continuidade, versículo 13. Tá? Toda essa análise aqui em Colossenses, no capítulo 2, agora no versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, sem Cristo, antes de nós abraçarmos a fé, qual era a situação? Como de alguém que está morto nos pecados, de alguém que que estava incircunciso na carne. Essa incircuncisão na carne, ela estou falando aqui simbolicamente, não é física. Vos vive, nessa situação, fazendo essa entrega na fé, vos vivificou juntamente com ele. Vivificar juntamente é uma palavra só aqui no grego. As cartas paulinas têm muito dessas expressões. Cooperador, aquele que trabalha junto. Companheiro de prisão, aquele que está junto com ele na prisão, e assim por diante. Tem muitas expressões que falam dessa ideia de estar junto. Por isso que uma expressão simples e que tem toda uma importância nas cartas de Paulo, em Cristo, nós vivemos em Cristo, cremos em Cristo, avançamos na fé em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não parece nada, mas essa expressão, tipicamente paulina, é muito importante. Em Cristo. Nós somos vivificados, porque é como se estivéssemos mortos espiritualmente, devido aos pecados. Quando nós abraçamos a fé, é como se, junto com Ele nos vivificasse. É interessante isso. O texto poderia dizer, Ele nos vivificou, ou seja, foi um ato exclusivo de Cristo. Mas não, diz aqui, Ele vivificou juntamente com Ele. Porque Ele vive, nós também vivemos. Nós conseguimos vida junto com Cristo, estando em Cristo. Isso é possível se há uma caminhada com Cristo, ou, numa linguagem paulina, em Cristo, que é a expressão que ele prefere. Se dissesse, ele vos vivificou, seria um ato exclusivamente de Cristo. Jesus é responsável por esse ato e eu não preciso fazer nada. Mas não, é necessário que nós possamos ter a iniciativa, vivificar juntamente com Ele. A decisão que nós tomamos de viver com Cristo em Cristo. Amém? E aqui, quando diz, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Um detalhe muito interessante, que às vezes se fala, ser cristão é muito fácil, peço perdão, Cristo perdoa, e fica tudo por isso mesmo, entre aspas. Vamos lembrar que o perdão de Cristo é a pena
que é imputada devido àqueles pecados, isso vai falar agora na continuidade. O juízo que pesava contra, não há mais. Diante de Deus, se o meu arrependimento é sincero, eu estou tendo uma nova oportunidade. Nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, para um arrependimento sincero. Então, não adianta ter aquela atitude. Para escapar de uma condenação na prisão, vou dizer que eu me converti e aí eu vou escapar da pena. Então, há necessidade de um arrependimento sincero. E mesmo tendo um arrependimento sincero, o Antigo Testamento, ele previa 5 tipos de sacrifício. Um deles, você tinha o sacrifício pelo pecado, ou seja, você pecava para pedir perdão a Deus, fazia o sacrifício pelo pecado. Além desse, tinha o sacrifício de reparação. Se o meu pecado causou ofensa ou um prejuízo, eu tenho que ressarcir, eu tenho que recompensar. Lembre daquela atitude de Zaqueu. Se eu defraudei alguém, se eu causei prejuízo, qual foi a iniciativa dele? Eu me proponho a restituir quadruplicado. Ou seja, o verdadeiramente arrependido, ele sabe, Deus me perdoou, mas eu vou arcar com as consequências. Vamos lembrar também de Davi. O terrível pecado de Davi, que não foi somente o adultério, foi também um assassinato premeditado de Urias. O que Deus falou para Davi? O teu pecado está perdoado, porque ele demonstrou um arrependimento sincero. Porém, as consequências vão ficar. A espada não se apartará mais da tua casa. Então é necessário entender que ficam consequências e da minha parte eu preciso, de alguma forma, ressarcir, recompensar por aquele meu ato. Então não é apenas pedir perdão. Se uma pessoa, ela ofendeu a outra, não basta pedir perdão a Deus. Ela também pedir perdão à pessoa que foi ofendida e, na medida do possível, o que eu posso fazer para compensar o meu erro? Essa é a atitude de um verdadeiro arrependido. Continuando aqui, é o que vai dizer no versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então, diante de Deus, eu posso entender que uma vez que eu estou verdadeiramente arrependido, Deus, ele risca a cédula. Para Deus, eu tenho uma nova oportunidade, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por isso que se diz que, espiritualmente falando, é como se nossos pecados estivessem ali no madeiro, aonde Jesus foi crucificado. Agora, tem aqui no versículo, ainda no versículo 14, a qual de alguma maneira nos era contrária. O pecado, ele traz um peso de culpa sobre o homem. E isso traz prejuízos psicológicos, e isso, por isso que aqui diz que de alguma maneira nos é contrário, é prejudicial para nós. O pecado, em algumas situações, ele aparentemente
traz um prazer, uma alegria, mas aquilo é momentâneo, porque de alguma forma nos é sempre contrário. O que Deus pede para nós é porque é para o nosso bem, nunca é para nos prejudicar. Agora, o pecado, ele nos é contrário, ele nos prejudica. É isso que está falando aqui. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, aqui está falando de forças demoníacas, tá? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui é utilizado um simbolismo muito interessante, que era o triunfo romano. Hoje nós falamos de triunfo, você pensa em vitória. Só que triunfo era uma cerimônia que existia na Roma antiga. Um general, ele era vitorioso numa guerra, numa batalha, e aí em Roma, ele então era recebido em triunfo, era um cortejo para celebrar a vitória. E nesse cortejo eram levados soldados derrotados na guerra do inimigo. Eles tinham até o hábito de matar os prisioneiros, mas o que está usando aqui como exemplo? Que ali no triunfo romano, quando você mostrava publicamente o inimigo derrotado, estava declarando para todos: nós vencemos. Aqui, usando esse simbolismo do triunfo, quer dizer que nós somos vitoriosos. O inimigo foi envergonhado publicamente, e a sua derrota está sendo exposta para todo mundo. Não é uma vitória oculta, não é uma vitória que só nós tomamos conhecimento. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos compartilhando com todos que Cristo realmente triunfou e que Ele quer que nós participemos deste triunfo. Aqui no versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é julgar pelo comer, pelo beber, dias de festa? Julgar pela questão ritual, pelas tradições. Aqui ele volta ao tema que estava sendo falado lá no versículo 8. Então, voltamos a frisar. Ele volta a frisar aqui. Existem tradições que são benéficas, tradições são necessárias, mas eu não posso ser escravo de tradições. Quantas pessoas que deixam de seguir a Cristo porque estão presos numa tradição? Mas meu pai, meu avô, meu bisavô, ninguém era cristão, então eu tenho que seguir essa tradição. Na verdade, ele está sendo escravo de uma determinada tradição. E aqui, o julgamento por aquilo que você faz. Isso é interessante. Ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, porque às vezes nós julgamos a espiritualidade de uma pessoa apenas e tão somente pela aparência externa. Fulano faz isso, faz aquilo. Vamos lembrar daquela passagem em que Jesus fala do fariseu e do publicano. O fariseu, ele chega a se vangloriar diante de Deus. Eu jejuo tantas vezes por semana.
eu faço isso, faço aquilo. O publicano, ele só fez um ato, batendo no peito, disse: tem misericórdia de mim, o pecador. Ele não se coloca como um pecador, ele se coloca como o pecador, ro amortanos. E Jesus disse que foi esse publicano que desceu justificado, não aquele fariseu que estava apenas e tão somente se vangloriando do que ele fazia de ritual. Isso significa que eu não posso ter o ritual? Sim, eu posso. Mas isso não é tudo. O simples ato de eu vir ao templo não significa que eu sou espiritual. Porque tem pessoas que vêm ao templo e, como dizemos no popular, a cabeça está longe. Então, por isso que ninguém pode julgar pelo comer, pelo beber, dias de festa, de lua nova, sábados, que são sombras de coisas futuras. As festas judaicas, lógico que não vamos explanar isso agora, porque isso é um estudo à parte. As festas judaicas, elas têm todo um simbolismo de aplicação futura. É bem interessante isso. Versículo 18. E ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Existem pessoas que aparentam humildade, aparentam espiritualidade, mas na verdade não tem nem uma coisa nem outra. Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Aqui está falando do culto dos anjos, mas obviamente você pode ter muitas outras coisas. Falamos sobre isso em outra ocasião. A religiosidade faz com que às vezes as pessoas idolatrem muitas coisas no lugar de Deus. Muita gente acha que idolatria é somente imagem de escultura, e não é. A idolatria pode ser um familiar, pode ser às vezes um filho, a idolatria pode ser um político, qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus no altar de nossa adoração, isso é idolatria. Os anjos participam conosco do culto, mas anjo não é objeto de culto, ele está adorando juntamente conosco, metendo-se em coisas que não viu. Quantas pessoas que, para parecerem espirituais, dizem que viram isso ou aquilo? Eu não quero dizer que não seja possível você ter visões de Deus. Deus nos dá visões. O profeta Ezequiel, ele declara: eu tive visões de Deus. Só que existem pessoas que declaram isso sem ter visto, apenas para elas serem elogiadas. Que pessoa espiritual! É nesse sentido que está falando aqui. Estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui diz que ele está inchado numa compreensão que não é espiritual, que na verdade ela é carnal. Mas como perceber que alguém está nos trazendo uma compreensão carnal? Mais uma vez, precisamos conferir na palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, isso aí sempre tenho repetido. Somos evangélicos, somos conhecidos como povo do livro, só que nós estamos perdendo esse contato com a Bíblia. Estamos virando apenas religiosos. Virou um hábito vir
ao templo, é bonito ir ao templo, é bonito se dizer evangélico. Mas qual é a razão da nossa fé? Se ser evangélico pressupõe nos guiarmos pela palavra de Deus, como eu posso dizer que eu estou me guiando pela palavra de Deus, se eu não tenho sequer o conhecimento mínimo do que está escrito aqui? Ou será que a Bíblia se transformou apenas naquele livro bonito para se deixar na estante de casa? Ou então para trazer apenas no dia de culto? E chegando em casa, nunca mais eu pego naquela Bíblia? E aí vou terminar no versículo 19. Justamente quando termina aqui essa primeira análise aqui. E não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. Quem falou lá no capítulo 1, versículo 18? Quem é a cabeça? Jesus Cristo. E aqui diz que quem não toma os devidos cuidados, ele não está ligado à cabeça, da qual, isso no versículo 19, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Isso é igreja. Todos unidos, juntas e ligaduras, não com contendas, não com rixas, não com disputas. Se puder, eu puxo o tapete do irmão para tomar o seu lugar, e ninguém precisa tomar lugar de ninguém, porque há lugar para todos na casa de Deus. É necessário que todos estejam juntos, unidos, juntas e ligaduras, juntos e unidos num só propósito, para o crescimento e aumento de Deus. Mas isso é possível quando se está ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Amém? Então aqui demos uma pequena explanação dessa passagem de Colossenses, que tem um ensinamento muito rico para aplicação nos nossos dias, que são uma característica das cartas de Paulo. Essa preocupação pastoral. Como nós vamos aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia? Amém? Que Deus abençoe. Estaremos agora orando para a retirada das ofertas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esta oportunidade que queremos agora de ofertar para a tua casa. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, todos aqueles que de bom grado contribuem com a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, que domingo agora, 31, nós teremos aqui o culto da gratidão. E Leandro, não sei se ainda há tempo de enviar algum vídeo, não, né? Quem tinha que enviar, já enviou, né? Então, ok. Então, nesse culto, nós teremos a oportunidade de expressar nossa gratidão. Como o pastor disse aqui, mas eu não tenho nada a agradecer. Sempre temos algo a agradecer. Por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais difíceis que sejam as situações, eu sempre tenho motivos para agradecer a Deus. Quando nós vamos para o livro de Números, uma das lições do livro de Números é essa: não murmureis, porque o livro de Números, você vai perceber muitas murmurações, e murmurações de uma geração que estava vendo ali de perto tudo que Deus estava fazendo. Nós não precisamos fechar os olhos para as dificuldades. Nós não vamos negar as dificuldades, não é isso. É que nós precisamos encontrar forças para agradecer. Senhor,
a situação está difícil, está doendo, mas como diz lá em Isaías 12, graças te dou, porque com alegria nós tiraremos águas das fontes da salvação. Amém? Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Não deixe de estar participando aqui da escola bíblica dominical. Eu sempre digo isso. A escola dominical é o maior seminário que nós temos. Deus me permitiu que fizesse o seminário, que fizesse o bacharel em teologia, que depois fizesse o mestrado em teologia. Pela graça de Deus, estou fazendo agora o doutorado em teologia. Porém, a base de tudo aquilo que eu aprendi foi na escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe. Estaremos orando agora para encerrar. Nessa oração estaremos orando pela família da nossa saudosa irmã Damiana, para que Deus possa confortar a família. Ela combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Mas precisamos orar pelos familiares. Fica a saudade, fica a dor. Abraão, ele chorou quando Sara morreu. A saudade fica. E é por isso que é importante, muito importante, nós orarmos para que Deus console os familiares. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este culto de doutrina. Queremos também nesse momento orar em prol da família da irmã Damiana, para que o Senhor conforte, para que o Senhor possa colocar do teu bálsamo, Senhor, sobre cada um dos familiares, o refrigério do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo nos consola e nos alivia de todas as dores. Assim como um pai, uma mãe consola seus filhos, que assim o Senhor possa consolar e confortar a cada um dos familiares, em nome de Jesus. Queremos também agora te agradecer, Senhor, e nos leva agora em paz para os nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos, nos guardando, Senhor, de todo e qualquer perigo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.